Cai o terceiro ministro da era do governo Bolsonaro, da época da pandemia. Ontem, o ministro Eduardo Pazuello, general de Exército, que não entende absolutamente nada na área de saúde, mas nem por isso. Porque no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos como ministro da Saúde o senador José Serra, que também é economista, não entendia nada da área de saúde. No entanto, o senador José Serra, por São Paulo, senador por São Paulo, nomeou técnicos competentes que, pela sua competência, esses técnicos conseguiram dar rumo ao Ministério da Saúde. Naquela época, até hoje, o senador José Serra é reconhecido como havendo sido um dos grandes ministros da saúde desse país. O Eduardo Pazuello, o terceiro ministro da era Jair Bolsonaro, além de não entender absolutamente nada na área de saúde, ainda se cercou de muitos militares do Exército que, apesar de competentes, eu nem duvido que sejam competentes, mas não nessa área. E aí, todos estão dizendo que o ex-ministro Eduardo Pazuello foi o pior ministro da saúde do Brasil em todos os tempos. O primeiro-ministro da era Bolsonaro foi Luiz Henrique Mandetta. É médico, pediatra, é da área da medicina, se cercou de assessores também competentes, mas não andou na cartilha do presidente Jair Bolsonaro. E ele se expôs demais. Todos os dias ele estava na mídia, passando as informações que deveria fazer assim como fez. Mas o governo Bolsonaro não se agrada de quem começa a brilhar. E aí cortaram as pernas do ex-ministro Mandetta, fazendo com que ele saísse do governo e assumindo como segundo ministro da era Bolsonaro o também médico Nelson Tais. Esse médico oncologista, muito conceituado no estado de São Paulo, foi o segundo ministro, mas, assim como Luiz Henrique Mandetta, procurou seguir os protocolos da ciência. Eles são cientistas, eles são médicos. Eles não aceitam a cloroquina como sendo o remédio que vai tratar e vai curar definitivamente o vírus coronavírus, o corona. E por não andar também na cartilha de Bolsonaro, Nelson Tais caiu, perdeu o emprego. No seu lugar assume aquele que eu falei anteriormente, o Eduardo Pazuello. Foi o que mais tempo ficou no governo Bolsonaro. Mas o desgaste dele estava muito grande. O Centrão, que é quem dá cartas hoje no governo Bolsonaro, não estava mais se agradando do Eduardo Pazuello porque ele não conseguia, como não conseguiu, dar um norte em relação às questões de resolver de uma vez por todas a questão do coronavírus no Brasil. Milhares e milhares de brasileiros perderam suas vidas. Então, com a saída do Eduardo Pazuello, foi convidada ontem uma médica, Ludmila Rajá, médica cardiologista, segundo toda a imprensa nacional, uma mulher altamente qualificada, que apesar de ser do agrado do Centrão, mas essa médica tinha a intenção de ser ministra da Saúde, já havia elaborado alguns planos, usando a ciência para combater o coronavírus. Mas teve uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro e no outro dia, no dia seguinte, quando voltou para dar a resposta se aceitaria ou não, deve ter sido aconselhada por alguém ou deve ter entendido de que a forma como o Jair Bolsonaro, o presidente da República, quer que o ministro da Saúde conduza
esse processo do coronavírus não atendia aos interesses e à forma com que ela entendia, porque ela queria trabalhar com a ciência também. Então, foi escolhido o senhor Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga é outro cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas amigo da família Bolsonaro. E há quem diga que o ministro da Saúde continuará sendo Jair Bolsonaro. Porque Marcelo Queiroga havia já dito há algum tempo que ele é a favor da vacina, é a favor do isolamento social, ele é a favor dos remédios tratados pela ciência. E como de repente ele aceita o cargo de ministro da Saúde, depois de uma conversa com Bolsonaro, se ele defende pontos de vista contrários ao que Bolsonaro defende? Todos estão pensando, e vamos esperar para ver, que Marcelo Queiroga vai se ajustar à cartilha do ministro de fato, Jair Bolsonaro. Nenhum ministro da Saúde subsistirá se bater de frente com o que entende o presidente Jair Bolsonaro. Adelson Andrade, para o portal BR 104.